Olá, tudo bem? Eu me chamo Samuel e irei apresentar o artigo desenvolvido juntamente com o meu orientador, Giselme Farias Filho. O título do trabalho é: o planejamento estratégico garante a sustentabilidade ambiental urbana, considerações sobre o Plano Fortaleza 2040. O trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará através do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC. O objetivo principal da dissertação é estudar as repercussões sociais, econômicas e ambientais do plano estratégico elaborado para a cidade de Fortaleza. E para o 14º Fórum Ambiental da Alta da Paulista, este trabalho encontra-se dentro do eixo temático Arquitetura, Cidade e Sustentabilidade. Então, diante das incertezas econômicas, sociais e ambientais do cenário atual globalizado, o planejamento estratégico de cidades surge como uma possibilidade de política urbana para alcançar a sustentabilidade ambiental urbana. Este trabalho tece considerações sobre como o Plano Estratégico Fortaleza 2040 aborda a sustentabilidade ambiental urbana, bem como os obstáculos para alcançá-la. Este trabalho se lança, portanto, no objetivo de identificar alguns dos atributos e particularidades da relação entre planejamento estratégico e sustentabilidade ambiental urbana. A metodologia adotada nesta investigação faz uso da revisão da literatura, análise documental e... Então esse artigo ele se lança, portanto, no objetivo de identificar alguns dos obstáculos, né, para alcançar essa sustentabilidade ambiental urbana. E também vai compreender esses atributos e particularidades da relação entre planejamento estratégico e sustentabilidade ambiental. A metodologia adotada nesta investigação faz uso da revisão da literatura, análise documental e cartográfica, com destaque para a análise do discurso. Então, para explicar as relações, né, entre planejamento estratégico e a sustentabilidade ambiental urbana, é preciso considerar um enredo em que se conjugam, desde o último quarto do século passado, um contexto de múltiplos eventos emergentes. Nós elencamos alguns deles, né, e foram esses quatro. Autonomia municipal, né, os municípios agora, a partir da Constituição de 88, na autonomia, né, de receber verbas e de agora ultrapassar a ideia de não ter um instrumento e um aparato técnico para isso, né? Então agora cada município competindo entre si, essa autonomia municipal, o avanço do neoliberalismo, a difusão do modelo de planejamento estratégico, né, onde ele vai ser aquela ideia de prescrever a da gestão em relação ao planejamento, priorizando o processo de decisão que vai envolver prováveis alternativas e seus possíveis impactos. Né? Então isso vai ser muito atraente para as gestões públicas que vão fazer uso dessa nova forma de planejar as cidades, né? Uma vez que agora esse planejamento ele não tem interferência alguma do Poder Federal. E, por fim, o paradigma ambientalista, que vai trazer a noção de sustentabilidade que nós vamos adotar para esse trabalho, que é a de Askeraldi, que ele vai trazer a ideia de que essa sustentabilidade ambiental urbana é preciso para pensar as cidades, como essa capacidade de políticas urbanas se adaptarem à oferta de serviços, à quantidade, à qualidade das demandas sociais, que vai buscar também o equilíbrio entre as demandas de serviços urbanos e os investimentos em infraestrutura e estrutura também. Então vão ser essas as nossas bases teóricas para poder entender essa relação que vai dar pano de fundo para o Fortaleza 2040. Então, em qualquer lugar do mundo, né, pensar uma cidade com 3 milhões de habitantes não é uma tarefa simples. No caso de Fortaleza, soma-se a esta dificuldade o fato dela ser uma típica metrópole brasileira, com tudo que foi trazido do passado até o presente, com contradições, com injustiças, deficiências, conflitos e potencialidades. Então, a prefeitura, né, o poder municipal da gestão desde 2013 do prefeito Alberto Cláudio, ele vai fazer o uso desse planejamento estratégico na primeira gestão com uma política de governo que ele vai trazer. Então, o que é? Então, 2014 a 2016 são o prazo de elaboração do plano, né, o plano que vai se basar totalmente nesse STIP, né, nesse portfólio estratégico com o objetivo maior de oferecer alguma coerência ao conjunto de planos e normas setoriais e assim poder configurar uma visão futura de cidade.
né? Então, desta forma, busca-se apresentar nessa apresentação uma rápida síntese da estrutura geral e dos procedimentos metodológicos do Plano Fortaleza 2040, de modo a extrair os principais elementos que indicam o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental urbana. Portanto, a gente vai fazer uma rápida análise do plano para depois entender como que essa sustentabilidade ela aparece de fato no plano e se ela aparece. Aqui a logo, né? A gente pode observar a logo de cidade de Fortaleza, uma metrópole divergente, né? Uma metrópole desigual, seus espaços totalmente diferenciados, enfim. Enfim, o slogan da cidade, né, agora vai ser uma cidade pensada em conjunto, né, que vai ser essa ideia de construção de uma cidade que queremos. Então, com esse slogan, né, vai ter a ideia de uma aspiração maior de transformação, né, da capital cearense em uma cidade mais acessível, justa e acolhedora, né, que vai agora incrementar a oferta de oportunidades e controlar eficientemente o seu crescimento econômico. Ou seja, né, o Plano Fortaleza 2040 para a gestão pública é uma nova forma de planejar a cidade em cidadania. A prefeitura e a sociedade agora entrando em um consenso sobre o futuro comum para a cidade e juntos apontando as soluções que farão de Fortaleza uma cidade boa para morar para todos. O que for planejado será considerado pelo prefeito atual e seus sucessores, na hora de decidir o que fazer com o dinheiro público para esta e para futuras gerações. Então, vai surgir, né, planejamento estratégico, Plano 2040, a partir do processo de desenvolvimento dito no plano que era fragmentado. E agora vai se exigir um planejamento estratégico ao passo de juntar essas ações do presente, buscando estar conectado com a participativa visão de futuro. O plano, né, ele é dividido em 7 eixos estratégicos, cada um deles é baseado em respectivos planos e linhas de ação. Mas qual foi essa concepção metodológica do plano? Ele foi dividido em 3 fases. A fase 1, a fortaleza que temos, é dedicada à construção do diagnóstico, a partir da coleta de dados, mapa colaborativo, mapeamento comunitário, uso de questionários. A fase 2, a fortaleza que queremos, vai buscar uma visão de futuro consensual, a partir da proposição de campos, de grupos de seminários, de bairro, fóruns temáticos setoriais e seminários estratégicos. E a fase 3, que é a fase em vigência atualmente, que vai tentar dar conta dos planos estratégicos e regionais, que vai articular a concepção de 33 planos temáticos setoriais, agrupados em 7 grandes eixos estratégicos de desenvolvimento, que convergem para o alcance dos objetivos. O que vamos analisar especificamente é o eixo 6, que é a qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, esse eixo, que a gente pode destacar de fato, ele não vai se posicionar diretamente sobre a noção de sustentabilidade ambiental urbana, motivo pela qual esta expressão encontra-se ausente nos textos. De outro modo, o plano dá destaque à noção de degradação ambiental, vinculada especialmente aos recursos hídricos urbanos e ao saneamento básico. Então, esse volume 6 é o título que mais se aproxima, de uma política pública ambiental articulando 4 objetivos estratégicos: recursos naturais, resiliência e conforto ambiental, saneamento básico, energias renováveis e eficiência energética, além da segurança hídrica. Mais do que se sabe, o documento ele vai fazer um mapeamento em conjunto de informações para a compreensão dessa situação ambiental, mas faz de modo compartimentado e sem amarração dos planos específicos. Embora o plano defenda a proposição de ações e políticas de caráter integrado e holístico, predomina uma visão estática, isolacionista de política ambiental, observável na frágil análise da integração e transversalidade com as demais políticas urbanas, dando o caráter de que não há nenhuma ousadia propositiva, já que as recomendações são derivadas de estudos, muitas vezes pré-existentes em outros locais, e em metas de difícil alcance a ser alcançada de modo estanque e desagregado. Partindo disso, a gente vai tentar fazer uma leitura desse plano 2040, que a gente vai tentar alinhavar alguns questionamentos sobre a relação entre o planejamento estratégico e a sustentabilidade ambiental urbana. Em realidade, vamos tratar de comentários prático-teóricos sobre os obstáculos inerentes a este arranjo, cujas respostas
aos problemas urbanos não termina no modelo em si, nem nas suas realizações que ele inspira. Esta análise encontra-se estruturada em 3 sucintos tópicos descritos a seguir. Então, a gente fez um levantamento, né, tentando compreender esse possível roteiro, né, para uma crítica de segundo grau. A gente elencou alguns pontos, entre eles a visão de futuro e a cidade modelo, que o plano se propõe a chegar a essa visão de futuro e a cidade modelo a ser alcançada, essa governança proposta no plano e também como que isso vai ser legítimo, né, de modo que não vai ser algo impositivo, a fina força, e como que está a gente da contradição, né, como que é se pensar no futuro a longo prazo, ele pode encontrar contradições e como que essa contradição ela vai ser flexível a essa possível contradição que vai acontecer. Então a gente tem aqui cenários alternativos, mais métodos para estabilizar e convencer e formalizar essa visão de futuro, estratégia de escamoteio de desigualdades urbanas, mais busca pela imagem positiva da cidade, e isso na visão de futuro e cidade modelo, governança e legitimidade social. Essa noção de governança ela vai partir da criação de um sistema de governança municipal e também vai focar nessa legitimação a partir do poder público. E essa contradição também ela vai se dar a partir dessa realidade que pode ser alterada e também compreendendo como esse plano ele pode ser dúbio na sua operacionalidade e na sua política de gerenciamento de articulações futuras. Então, aqui a gente tem um fluxograma dessa visão de futuro nas etapas que foram elencadas para a sua construção na fase 2 do plano, né? Com a sociedade participando ativamente, junto com o poder público e o corpo técnico do plano. Aqui uma proposta dessa visão de futuro, né, que é um bairro de Fortaleza, o bairro do Pirambu, onde é proposto a remoção da usina do Urubu, à direita, e essa revisão, então, essa proposta de remoção dessa usina Urubu, lá no bairro do Pirambu, em Fortaleza, é baseada na proposta da criação de corredores de urbanização orientada pelo transporte público de massa, né, tentando articular vias que até então não eram articuladas, tentando dar a ideia de uma melhor articulação de vias junto com o sistema BRT, que vai ser a proposta de criação de corredores exclusivos para ônibus, né? Então, é uma área que não era dotada de infraestrutura, e essa visão de futuro vai trazer toda essa proposta para essa área da cidade. Na fase... Então, tratando da governança, da legitimidade social, a ideia da governança é saber como que essa nova forma de governar Fortaleza, né, a partir de uma perspectiva participativa, como que isso vai incluir essa legitimidade social, né? Como que as pessoas da cidade, como que a cidade civil ela vai tratar e discutir todo esse plano. Então, por meio de que haja um esforço maior de rastrear essa legitimidade social que se dilui a partir de dinâmicas e descontinuidades que impõem enormes obstáculos para se manter de modo consistente os níveis de mobilização popular e interesse social. Ou seja, essa legitimidade social, para ser alcançada, ela vai depender de processos decisórios conjunturais no âmbito da democracia liberal representativa. E, por fim, o último tópico, a questão da contradição e da ideologia da flexibilidade, François Giroud vai trazer 2 abordagens principais para o gerenciamento da contradição, que esse processo vão permitir a coexistência de elementos contraditórios e aqueles que visam eliminar a contradição. Então, o plano por pensar a cidade daqui a 25 anos ele não vai fugir da contradição, né? Então, muitos problemas ainda irão acontecer, que vai se questionar da operacionalidade e a política de articulação desse plano, tratando as suas temáticas setoriais. Para encerrar, como considerações finais, a gente elencou 3. Né? Então, um dos desafios dessa sustentabilidade ambiental urbana é a conscientização de que este é um processo a ser percorrido e não a ser algo alcançado. E a questão ambiental, tal como está posta no plano, no eixo 6, ou de modo geral, no plano, parece ir de encontro a uma utopia mercadológica da cidade e da ideia sustentável, e essa estabilidade não possui um fim tangível, pois está vinculada a ações que buscam a equidade ética e a democracia, sem o comprometimento com as condições ecológicas essenciais à manutenção da vida em todas as suas formas. Obrigado. Qualquer dúvida, informações, consultar o e-mail. Pronto! Vai! Vai, não parou não de gravar.